Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Daniel Japiaçu aqui, seu professor de Física, dando continuidade ao nosso curso completo de Física Básica. Hoje nós vamos falar sobre a dilatação térmica dos líquidos, né? Dando continuidade ao que a gente estava falando na aula passada sobre a dilatação térmica, né? A dilatação nos líquidos, ela não muda absolutamente em nada em termos de fenômeno com a dilatação volumétrica, né? No caso, a expressãozinha que a gente vai usar basicamente é a mesma para a dilatação volumétrica. Como a gente falou na aula passada, todas as dilatações que ocorrem num volume. Porém, existem situações, dependendo do formato do objeto, em que uma dimensão vai se destacar em relação às outras duas. Aí a gente chama essa de dilatação linear. Ou duas dimensões, a gente chama essa de dilatação superficial. Mas todas as dilatações elas são volumétricas. Qual é a questão então da dilatação dos líquidos? É que os líquidos, né, só faz sentido muitas vezes a gente analisar, a gente só consegue fazer medidas com os líquidos, né? Porque ele está presente num recipiente, numa panela, numa garrafa, alguma coisa desse tipo, né? A gente analisa muitas vezes os líquidos quando eles estão dentro de um recipiente. Daí, o que acontece muito é que o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido ele é maior do que o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente, no caso do sólido, né? Ou seja, a consequência disso é que o líquido ele dilata mais do que o sólido, né? A variação, isso tem como consequência, a variação volumétrica do líquido, a variação volumétrica do líquido é maior que a variação volumétrica do recipiente ao qual o líquido vai estar contido, né? Essas coisas elas são preponderantes quando a gente faz algumas análises envolvendo a dilatação térmica dos líquidos. Vamos fazer aqui uma representaçãozinha interessante. Vamos dizer que aqui nós temos uma... fazer um desenho aqui e um recipientezinho simples. Digamos que aqui a gente tenha uma panela, né? Tem aqui uma panela. Essa panela está completamente preenchida de algum líquido. Completamente preenchida de algum líquido. Se a panela está completamente preenchida de um líquido, a gente pode dizer o seguinte, com segurança, com alguma segurança, que o volume inicial do líquido é igual ao volume inicial do recipiente. Porém, o líquido e o recipiente não vão dilatar na mesma proporção, né? A gente vai, a gente tem como consequências aqui, ó, a variação volumétrica do líquido sendo maior que a variação volumétrica do recipiente. A consequência disso é que quando a temperatura aumentar, ou se a gente quiser que a temperatura aumente, né? Quando a temperatura aumentar, sabendo que o líquido vai dilatar mais do que o recipiente, a gente pode dizer com segurança que o líquido extravasa, né? Esborra, né? O líquido extravasa. Fala assim, né? O líquido extravasa. O líquido vai extravasar, vai esborrar. Neste caso, a gente vai ter uma situação interessante, né? O líquido que extravasa, a gente chama ele de líquido aparente. Aquilo que extravasa, aquilo que extravasa é
aparente. Então, essa dilatação que sai, né? A gente acha que é a dilatação apenas do líquido, né? É uma dilatação aparente. Só que o líquido não dilatou aquilo que extravasou, ele dilatou ainda um pouco mais. Ele dilatou ainda um pouco mais. Daí o que é que nós temos? Nós temos uma variação volumétrica que a gente vai chamar de aparente. Essa variação volumétrica aparente é a parte do líquido, a parte do líquido extravasado, extravasado, ok? Daí a gente vai precisar encontrar ou determinar uma relação entre a variação volumétrica do líquido real com a variação volumétrica do recipiente, envolvendo a variação volumétrica aparente. Daí o que é que nós vamos ter? Essa variação volumétrica aparente, essa variação volumétrica aparente, ela vai ser igual à variação volumétrica do líquido, que é maior que o recipiente, menos a variação volumétrica do recipiente, certo? Isso aqui vai se manter, né? Isso aqui, essa variação volumétrica do líquido sempre vai ser maior que a do recipiente. Por isso que há o extravasar, por isso que há o esborrar, né? Por isso que o líquido ele sempre sai. Você pode até fazer, a sua mãe ou seu pai não vai gostar nada disso, mas se você pegar uma panela, colocar água até o limite, e levar ela ao fogão e acender, logo logo você vai ver a água esborrando, né? Esse líquido que vai embora, que esborra, é o líquido extravasado, é a variação aparente, é o que, aparente porque é aquilo que a gente consegue ver. Mas a variação volumétrica real, essa daqui, ela não é igual à variação volumétrica aparente. Só vai ser igual se por acaso a gente pegar algum recipiente que tem uma dilatação volumétrica desprezível, seja tão pequeno que a gente não precisa nem considerar. Mas normalmente nas questões que a gente utiliza esse tipo de variação volumétrica, normalmente há a consideração do recipiente justamente para dificultar a nossa vida. Mas vamos fazer aqui uma outra relação aqui interessante. A gente precisa considerar, né, na verdade, vamos considerar aquela expressão que a gente já conhece, né, da variação volumétrica. Aí eu vou substituir os deltas V's aparente do líquido e do recipiente pelo que tem do outro lado, né? No caso, a gente vai ter volume inicial, coeficiente de dilatação térmica aparente, variação da temperatura. Volume inicial, coeficiente de dilatação do líquido, variação da temperatura, menos volume inicial, coeficiente de dilatação do recipiente, variação da temperatura. Perceba que eu não coloquei volume inicial aparente, nem ΔT aparente, nem volume inicial do líquido, nem ΔT do líquido, e a mesma coisa para o recipiente. Por quê? Porque lá no começo a gente considerou que o líquido e o recipiente vão ter o mesmo volume inicial, né? Tem o volume de líquido e o volume do recipiente são iguais. Daí esse volume inicial a gente pode simplificar. E como estão todos no mesmo conjunto, a variação de temperatura é igual para todo mundo. No caso, o que é que sobra? Sobra que, se a gente por acaso quiser saber o coeficiente de dilatação aparente, que não é de um objeto, né? Tem relação com a dilatação que a gente consegue ver e não com a dilatação real. O coeficiente de dilatação aparente seria o coeficiente de dilatação do líquido menos o coeficiente de dilatação do recipiente. Essas duas coisas são objetos que a gente conhece aqui, por exemplo, pode ser a água, aqui pode ser o alumínio. A gente vai lá procurando uma tabela, né? Procura na internet ou mesmo no seu livro, deve ter os coeficientes de dilatação do líquido, da água e do alumínio. Você faz a subtração e descobre quanto que seria o coeficiente de dilatação aparente do sistema que você está analisando.
Então foi isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre a dilatação térmica dos líquidos. Espero que tudo tenha ficado claro. Qualquer coisa, deixa dúvida aqui nos comentários. Não esquece do like, comenta aí o conteúdo. E até a nossa próxima aula, dessa vez realizando exercícios sobre dilatação térmica. Um grande abraço e até a próxima.